Boa tarde, meu nome é Jaime, eu sou graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, sou estudante de especialização em Metodologia do Ensino Superior, sou estudante de graduação em Ciências Sociais, estou por enquanto com essa graduação interrompida, mas pretendo retornar próximo ano para essa licenciatura, né, em Ciências Sociais. Sou pesquisador da área de questões raciais, filosofias africanas e pesquiso vários temas nessa área de psicanálise, filosofia contemporânea, estudo das religiões, cultura e pesquiso nessas áreas, né, de forma geral. E tenho uma produção nessa área, né? Tenho artigos escritos e tal. É, No momento, eu estou trabalhando como psicólogo clínico, fazendo atendimentos na modalidade online, né? Estava trabalhando numa escola, dando aula de música, porque eu sou músico também, só que paramos em função da pandemia, né? Do coronavírus. E no momento, estou trabalhando só em casa, como psicólogo clínico, né? Na modalidade online e home office também, coordenando grupos de estudo para alunos das mais variadas áreas dentro das ciências humanas, psicologia, filosofia, história, sociologia, enfim. E eu vou dar uma aula aqui para vocês agora de introdução ao estudo das religiões, né? Falar de religião é algo muito complexo, muito complicado, porque religião é algo que está intimamente ligado ao próprio conceito de ser humano, né? Se a gente for ver a história da civilização, a história da humanidade, a gente vai perceber o quê? Que a religião é algo que sempre esteve presente na vida das pessoas, né? E em todo país, em toda nação, em toda civilização, no percurso histórico de cada um dos povos, das civilizações, dos países, a gente percebe que a religião ela teve um papel fundamental e tem um papel fundamental hoje na sociedade, tem um peso muito grande no nosso país, em outros países, no que diz respeito à política, a forma com que os nossos governantes trabalham, a religião está sempre envolvida. Então é importantíssimo a gente estudar as religiões, como são as religiões, como elas organizam a relação do homem com o sobrenatural, com o espiritual e como a religião aparece nos nossos modos de vida, né? A gente tem aí três grandes religiões que surgiram de Abraão, né? Que é esse patriarca cuja vida está escrita na Bíblia Sagrada, né? E a gente tem três religiões que se originaram de Abraão, que são chamadas religiões abrâmicas. E aí a gente tem o quê? O judaísmo, que é a religião onde estão os judeus, né? Os judeus pertencem a essa religião, né? Nós temos o cristianismo, que é uma das maiores religiões do mundo e é a religião predominante aqui no Brasil, no nosso país, né? E nós temos o islamismo, que é a religião com o maior número de pessoas do mundo e que geralmente os seus membros são lá do Oriente Médio, dos países do Oriente Médio e alguns países da África e também da Europa, para dizer a verdade. Então, nós temos esses três grandes grupos que são as grandes religiões que surgiram de Abraão, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Dentro da religião do cristianismo, a gente tem inúmeras subdivisões. Especialmente, a gente tem a Igreja Católica, que a gente já sabe, já conhece um pouco, é a religião predominante no nosso Brasil. A maioria dos brasileiros são católicos. É uma religião muito antiga,
muito antiga, foi fundada ali pelos primeiros imperadores romanos, em cerca de 70 depois de Cristo, né? O governador romano Constantino foi fundamental na fundação do catolicismo, né? E aí a gente sabe que a sede do catolicismo fica no Vaticano, e o grande líder da religião católica é o Papa, que atualmente é o Papa Francisco, que ele é argentino, ele é aqui nosso conterrâneo, como nós somos sul-americanos, ele também é, né? Nós temos também no catolicismo o monoteísmo, né? Ele é uma religião monoteísta, uma religião que acredita num único Deus, que é personalizado na figura de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma teologia aí de 3 pessoas na figura de um único Deus. E os santos, que são... Nós temos aí toda uma estrutura, né, com os santos, com os anjos, que posteriormente a gente vai estudar isso aí detalhe por detalhe, né? Nós temos o judaísmo, que ele acredita no mesmo Deus, né, que é o Yahvé. Daqui a pouco eu escrevo no quadro, que é uma palavra hebraica, na verdade aramaica, né? É um dos nomes de Deus para a religião judaica e para a religião cristã. Então, na religião judaica, eles esperam por um Messias, né? Até hoje, e essa é a diferença uma das diferenças do judaísmo para o catolicismo. Para o catolicismo, para o cristianismo como um todo, o Messias já veio e ele é Jesus, né? Filho de Deus e também é Deus, né? Mas para o judaísmo ainda não, então eles ainda estão nessa espera, né? O islamismo, ele tem várias diferenças. Ele tem outro livro sagrado que chama-se Alcorão, que onde está colocado todos os preceitos e regras para a vida de quem segue o islamismo, né? O judaísmo tem a Torá, que é formado pelos 5 primeiros capítulos, 5 primeiros livros da Bíblia, né? E mais os Salmos e Provérbios, né? E o livro de Jó. O Torá só tem essa parte da Bíblia. E aí o catolicismo, ele tem essa Bíblia completa, que é dividida em Antigo e Novo Testamento. Voltando para o cristianismo. O cristianismo, ele tem essas divisões, né? E aí a gente tem também o protestantismo. O protestantismo, que surgiu de dentro da Igreja Católica, com pessoas que estavam revoltadas com as coisas que aconteceram, com algumas coisas que aconteceram dentro da Igreja Católica, não concordavam, e é normal que as pessoas não concordem em tudo, então eles saíram e fundaram outras igrejas, sendo a primeira igreja a Igreja Luterana, a primeira igreja que teve permissão para ser fundada, que foi fundada na Alemanha, por Martinho Lutero, que foi um padre católico que saiu para fundar essa igreja, né, a Igreja Luterana. A gente também tem as igrejas pentecostais, que elas vêm de dentro das igrejas protestantes, mas elas têm várias diferenças em sua linha de teologia, né? E eles acreditam em várias coisas que o protestantismo tradicional não acredita, que o catolicismo não acredita. E tem as suas peculiaridades que nós iremos estudar posteriormente. Fora dessas 3 grandes religiões, a gente tem outras religiões que são religiões não ocidentais, né? Se bem que dessas religiões, a única religião ocidental é o cristianismo. O judaísmo e o islamismo também não são ocidentais, né? E nós temos outras religiões que não nasceram de Abraão, né? Como, por exemplo, as religiões de matriz africana, que são várias, cada uma tem inúmeras diferenças e detalhes interessantes, importantes. Nós temos, entre elas, religiões afro-brasileiras. O candomblé, que é a religião mais antiga e que é mais parecida com o culto que veio da África, porque as pessoas que vieram da África, elas tinham várias crenças. E quando chegaram no Brasil, essas crenças foram se modificando, porque a religião e a cultura, elas estão sempre em comunicação. E é natural que a religião, como sendo parte da cultura, sofra modificações, assim como o homem também sofre modificações.
Então, o culto mais parecido com com o culto que tem na África, os cultos que tem na África, é o candomblé. Nós também temos a Umbanda, que é uma religião brasileira, foi fundada no Brasil no começo do século XX, do século passado, né? Que é uma religião que já traz uma mistura de elementos católicos, indígenas e espíritas, né? Que também é outra religião que a gente vai estudar depois. E nós temos também a Mina, que é uma religião tipicamente maranhense, que tem elementos do candomblé, tem elementos da Umbanda e tem elementos também do catolicismo, do espiritismo. E, infelizmente, essas religiões são religiões que sofrem muito preconceito, né? E nós iremos estudar isso também mais adiante, né? Nós temos também a religião espírita, que é uma religião fundada há muitos anos na Europa. Foi fundada por Allan Kardec e ela acredita que quando as pessoas morrem, elas vão para outro plano e lá elas têm várias atividades para cumprirem, para que elas possam desempenhar que elas, na verdade, para que elas possam ter uma evolução espiritual, né? Para que elas possam depois voltar à vida. Então, o que que acontece? Para o espiritismo kardecista, a pessoa morre e quando ela está pronta, ela nasce de novo. Então, as almas têm várias vidas, segundo o espiritismo kardecista, né? E nós temos várias outras religiões, nós temos o budismo, o shintoísmo, religiões importantes e grandes nos seus países, nos países asiáticos. E nós iremos estudar, dentro dessas religiões, um pouco da cultura desses povos. Então, como eu estava falando, são religiões muito importantes que a gente vai ter a oportunidade de estudar aqui. E é sempre importante ressaltar a importância dos estudos das religiões. Por quê? Porque as religiões fazem parte de nós. Mesmo as pessoas que não são religiosas, nem acreditam em algum tipo de divindade ou Deus, elas são diretamente influenciadas pela religião. Os seus modos de vida, o modo de se relacionar com as pessoas, ele está muito ligado à religião, porque a religião ela está na base da cultura e na base da construção das civilizações. Então, é muito importante estudarmos a religião, a história das religiões, como elas se estruturam, até mesmo para que a gente possa, no caso da gente que é religioso, aprender a lidar com a religião e aprender a aceitar a religião das outras pessoas, né? Que todos possamos ser mais unidos, independente da religião. Nós, católicos, espíritas, umbandistas, budistas, judeus, para que nós possamos diminuir o preconceito, que é uma das coisas que mais causa sofrimento à humanidade, a todos nós. E a maioria das religiões, na verdade todas as religiões, elas estabelecem a fraternidade e o amor entre as pessoas, né? E isso é importante para a nossa sociedade, para que a gente possa crescer e sermos boas pessoas, cidadãos que respeitam uns aos outros, né? Então, é isso que eu queria dizer nessa nossa primeira aula de introdução às religiões e ao ensino religioso. Obrigado.